Pessoas, hoje vamos falar de Mestres do Universo Salvando Eternia. Já faz um tempinho que saiu na Netflix, mas eu vou fazer o review agora, porque agora que deu tempo de eu assistir, maratonar tudo. Resumindo, é a história do He-Man. Para quem é lá dos anos 80 vai lembrar dessa história aí. Então, quer saber um pouquinho mais? Vale a pena assistir? Então vem comigo! Pessoas, Mestres do Universo Salvando Eternia tá no catálogo da Netflix, chegou já faz um tempão, mas eu só consegui maratonar agora, tinha um monte de coisa na frente ali na fila, mas é o seguinte, essa é a história, a continuação do He-Man. Lembra do He-Man lá do corpo? Lembra da galera lá dos anos 80? Lembra do show da Xuxa? Isso aí. Então esse mesmo cara, uma continuação, só que diferente das outras versões que foram feitas há alguns anos, essa daqui respeita muito o cânone lá de trás. Eu não gosto de falar muito desse negócio de cânone, história, porque isso daí é, na verdade, apenas uma história que pode ser mudada o tempo inteiro. Mas é o seguinte, ele respeita bastante o que tá lá atrás. E é bem legal, então você tem a caracterização dos personagens de volta e um elenco bacana, um elenco absurdamente absurdo aqui para essa sequência aí de Mestres do Universo He-Man. Vamos lá pra galera que tá presente aí, olha só. Como He-Man, a gente tem o Chris Wood, a Teela é a Sarah Michelle Gellar, o Esqueleto é o Mark Hamill, o mentor é o nosso caro Sir Davos, o Liam Cunningham, a Maligna também é maligna mesmo, é a Lena Headey, a nossa Cersei, né? Mais maligna que essa não tem, né? O Gorp é o Griffin Newman. Com essa galera toda, então a gente tem aí uma sequência que é bem bacana. Mas e aí, vale a pena? É legal? Não é? Só para recapitular para a galera que tem menos de 30 anos ou para a galera que não acompanhou na época He-Man ou Mestres do Universo é a história de um reino, de um mundo Eternia que é dividido entre bons e maus, né? Como sempre essas histórias. Mas a gente tem o Castelo de Grayskull, que elege sempre um campeão seu ali para defender o reino, e esse reino é um reino mágico, né? Dividido em magia e tecnologia. E aí a feiticeira, que é a guardiã do Castelo de Grayskull, ela concede poderes a esse campeão. No caso, nessa época que se passa essa história, é o He-Man, que é o jovem príncipe Adam. E o jovem príncipe Adam, ele tem ali um tigre verde, um tigre verde, bem um negócio meio com cara de Doug Funny, manja? Então, esse tigre verde que é o pacato e que ele também se transforma junto com o príncipe Adam. Então, o príncipe Adam, secretamente, ele vive como esse campeão que é o He-Man, com poderes utilizando a sua espada. E ele tem os seus amigos, né? O mentor, que é, na verdade, o general ali do reino de Eternia, com a sua filha, a Teela, e temos os grandes vilões da história aí, que são o Esqueleto, a Maligna e todos os seus capangas que utilizam tecnologias pra lá de esquisitas para tentar dominar Eternia. E aí, como isso era um desenho lá dos anos 80, era bem naquela pegada meio Scooby-Doo, né? Então todo episódio ele tentava uma coisa diferente e no fim das contas ele se dava mal. Mas uma grande característica desse desenho é que ele sempre tinha ali uma lição a ensinar as pessoas que estavam assistindo, especialmente as crianças, porque esse desenho era voltado para o público jovem. Então no final, sempre Gorpo ou o Príncipe Adam ou o próprio He-Man chegava no final, e no programa de hoje vimos que Gorpo tentou fazer algo e não deu certo, e sempre ensinava alguma coisa super bacana ali no final de cada um dos episódios. Isso daí chegava a ser até motivo de piada. E lembrando que tinha um spin-off dessa série, que era a She-Ra, que, se eu não me engano, era prima ou irmã do He-Man, mas que se passava em um outro reino. Mas num outro vídeo a gente fala mais sobre a She-Ra. Então essa é uma sequência da história, então que isso fique muito claro. Esse Mestres do Universo Salvando Eternia não é um reboot da série, é a sequência direta da história do He-Man lá dos anos 80. Então fique atento a isso, porque isso pode causar em você uma certa decepção na hora de assistir este desenho. Mas vamos lá, qual que é a história?
é o seguinte, né? Basicamente, o esqueleto ele vai mais uma vez tentar invadir o castelo de Grayskull para pegar os poderes ali da feiticeira, os poderes de Grayskull. Só que dessa vez ele usa um plano um pouquinho diferente e, em certo sentido, ele se dá bem ali. Não vou dar mais spoilers que isso, tá? E aí toda a história se desenrola a partir desse avanço do esqueleto ali no castelo de Grayskull, junto com a feiticeira, né? Atacando a feiticeira, aliás, e He-Man e os seus colegas Teela defendendo o castelo de Grayskull. Indo para os aspectos técnicos, achei muito legal porque esse desenho respeita muito o original, né? Então você vê que a caracterização dos personagens, lógico que evoluídas, né? Usando as tecnologias novas, respeita bastante o visual deles, incrementa algumas coisas e tem um aspecto que eu sempre achei muito interessante, que eu conversava com meus colegas na época, é que a tecnologia do He-Man, ele sempre foi uma tecnologia meio esquisita, né? Os carros, eu lembro que tinham até transportes ali meio esquisitos, e eles investem nisso, nessa esquisitice, só que agora eles falam, lógico que eles entendem que o público que era do He-Man lá de trás cresceu, então dá para ter uma discussão um pouquinho mais avançada. Então eles falam da tecnologia, e o grande barato dessa série é o embate da tecnologia com a magia. Muita gente descrente na magia, muita gente com medo de tecnologia, e como essas duas coisas se conversam ali. Outra coisa, se aprofundam em explicações, talvez até explicações demais ali a respeito da magia e de como todo o universo funciona, mas é bem interessante que você consegue enxergar um pouco disso. Outra coisa que é fantástica, eles começam a apresentar os povos, então eles começam a mostrar, olha só, He-Man e Eternia é um reino dividido com povos diferentes em diferentes lugares, então você em determinados momentos ali você se sente meio que assistindo O Senhor dos Anéis ou coisas do tipo, que você consegue perceber que existem criaturas diferentes, povos diferentes e que eles coabitam de formas diferentes ali. Então é legal que expande esse universo do He-Man, que até então a gente tinha muito fechadinho nessa história entre He-Man, Mentor, Teela, Gorpo. Esqueci de falar do Gorpo, que é o grande amigo ali do He-Man, tá? Daqui a pouquinho a gente comenta sobre ele. Então isso daqui abrange um pouquinho mais, abre um pouquinho mais o leque e dá um pouquinho mais de camadas ali nessa história. E aí justamente entra nesse ponto do Gorpo que eu gostaria de falar. Personagens que antes eram deixados meio que de lado, como o próprio Gorpo, que é aquele mago ali que sempre auxilia, tenta auxiliar, né, o He-Man, mas no fim das contas ele acaba só fazendo bobagem. Aqui a gente consegue entender um pouquinho mais sobre ele, a história dele é expandida. É dada importância a personagens que antes eram deixados na sombra, ali a sombra do He-Man, eles passam a ser mais importantes nesta história. E é justamente isso que pode fazer algumas pessoas torcerem o nariz para essa série, que eu já percebi que muita gente realmente torceu o nariz. Pessoas, eu não vou dar mais spoilers aqui, porque senão eu acabo matando a sua experiência. São 5 episódios, tá? De 25 minutos. O primeiro episódio, ele vai refletir, e esse é o único spoiler que eu vou dar, ele vai refletir bastante a série dos anos 80, na galhofada, sabe? Aquelas piadas, aquelas situações bem cômicas, é o que eu falei, muito Scooby-Doo, então você vai sentir ali aquelas situações de os embates, as brigas, umas coisas meio totalmente paia ali, mas muito legal, muito bacana. A partir do segundo episódio a gente já tem uma mudança ali em toda a história que está acontecendo. Então é a partir do segundo episódio que você consegue perceber qual é a pegada da série. E como eu falei, muita gente vai torcer o nariz, especialmente na questão do protagonista da série. Então isso as pessoas realmente não curtiram, e eu vou dar a minha avaliação agora. Honestamente, achei demais, achei muito bacana, porque não é um reboot,
é uma série, é o que a gente chama de soft reboot, é apresentar essa série para um público mais novo, com um discurso diferenciado. O discurso mudou, aceita, mudou o discurso, então tá aí, mudou o discurso, apresentam novos personagens aí, atualizam algumas coisas, que é muito bacana. Eu acho que, inclusive, o timing da série tá muito legal, porque são 5 episódios de 25 minutos, é como se você estivesse assistindo um filme, tá? Então um filme cortado ali em episódios e, nossa, não te cansa, você quer maratonar, você quer chegar até o final e muito provavelmente, pelo que eu vi ali, vai ter uma segunda temporada. Eu espero que tenha uma segunda temporada aí, eu espero que eles expandam esse universo, eles mostrem a She-Ra, mostrem mais coisas, porque agora a gente percebe, caramba, como He-Man é um universo cheio de coisa, como tem coisa nesse universo que pode ser explorada. Vai ter um filme aí, tá no forno aí, parece que a galera já começou a filmar, ou estão começando com um elenco, não tô acompanhando muito, mas parece que já vai ter alguma coisa bacana, e tomara que siga mais ou menos essa ideia aí. E você, meu amigo, o que você achou de Mestres do Universo Salvando Eternia? Achou bacana, não achou? Achou chato pra caramba? Não gostou da solução que eles deram? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus colegas e também é isso aí, beleza? Abraço, valeu e fui, até o próximo, valeu!